Oi, como você está? Seja bem-vindo ao 10% Mais, um espaço onde a gente fala sobre saúde mental, comportamento e longevidade, porque queremos viver mais e melhor. Hoje, eu e você recebemos a psicóloga e escritora Beatriz Breves, uma voz que ajuda muita gente a entender seus sentimentos com mais clareza e menos pressa. Mais clareza e menos pressa. Nossa conversa fecha o ano com uma pergunta essencial: como cuidar da saúde mental ao longo dos meses para não chegar no mês de dezembro esgotado? Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. O prazer é muito grande, eu estou muito feliz, agradeço e me sinto honrada com esse convite. O prazer é todo meu. Eu me sinto muito honrada porque, Beatriz, desde que nós conhecemos, por conta deste livro aqui, falando de sentimentos com Beatriz Breves, eu já te falei, né, no nosso esquenta aqui para essa conversa, eu recomendo para as pessoas, porque nomear sentimentos é uma coisa que nos traz vida, concorda? Concordo, nos faz sentir vivos, porque o que Exato. nos faz sentir vivo é o sentir. Sem sentir sensação, sentimento, até o pensamento é um sentimento para um mundo, um paradigma vibracional de entendimento do ser humano, né? São vibrações que são processadas. Então, a gente, para isso, uma pessoa que morreu não sente, né? Perdeu a sensibilidade, no sentido amplo. Então, sentir é tudo, é a vida. Beatriz, quando a gente conversava, né, eu e a Amanda, quem é que a gente traz para cá? A Amanda sugeriu o seu nome e eu achei fantástico, porque trazer você para falar especialmente de uma época do ano que nos faz sentir, né? N sentimentos. Às vezes bons, às vezes que nos trazem um pouco de sofrimento, mas nos fazem sentir. Você que acompanha ciclos emocionais de muitos pacientes ao longo dos anos, Beatriz, quais são os sinais que mostram que a pessoa está se encaminhando para um final de ano esgotado? Sofrimento, excesso de sofrimento. Né? Se a pessoa não está dando conta, porque sofrer faz parte, né? A gente tem que sofrer o sofrimento. Se você sente uma dor e não sofre essa dor, você não vai resolver essa dor. Você pode engavetar ou trancar, mas ela vai estar lá minando o seu interior. Então, eu diria que o que é importante é a pessoa saber, né, se sofrer o sofrimento, está num nível suportável para ela. Porque se não tiver, se estiver atrapalhando o dia a dia, muito, enfim, os afazeres, aí ela deve buscar ajuda. Senão, ela vai passar por isso e vai superar, tem a tendência a superar. Né? Então, eu diria que a medida é o quanto a pessoa aguenta, né? Quanto você aguenta o peso, né? E para você, o que caracteriza um ano emocionalmente bem vivido? Quase que o oposto. Um ano emocionalmente bem vivido, eu digo que é um ano que você está satisfeito com o que você é e fez. É isso. É outro sentimento. Né? Tá satisfeito consigo mesmo, ter alegria de viver. Né? A alegria de viver é a base. Né? Você está alegre com a sua vida, você está satisfeito com a sua vida, você está almejando, está caminhando naquilo que você quer realizar na sua vida. Né? É isso que eu acho que não é a coisa em si. Pessoas às vezes, não fez nada para quem? Né? Tem que ver se aquela pessoa ela está feliz com o que ela fez. Se ela está feliz com o que ela fez, eu acho que ela está bem. Não é uma regra, sabe? O ser humano, a gente tem uma tendência, né, a colocar, enquadrar as pessoas. Cada ser humano é único. E cada ser humano ele tem que aprender, deve aprender, para ficar numa vida mais satisfeito, a lidar com o que está sentindo e a saber receber o que está sentindo dele mesmo. Né? É a maneira que ele está. Quando você diz, né, todo ser humano é único,
a gente percebe, e eu numa conversa outro dia, uma pessoa disse: eu preciso começar a fazer as minhas metas. E aí eu perguntei: você sempre faz? Não, todo mundo faz. E eu preciso. E eu senti ali, primeiro que uma carga que não é dela, e talvez, né, eu vá pegar um sofrimento que não é meu. Eu não vou conseguir executar aquilo. Então, quando é que a gente, né, o que se constrói em janeiro, Beatriz, aparece em dezembro? Às vezes não, né? A gente faz um monte de promessa no final do ano, né? Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, não sei o quê, e você não realiza. Porque, na verdade, para realizar, a gente tem um autor até em psicanálise, aprendendo com a experiência, né? A gente, para realizar, tem que viver, tem que ter experiência. Não adianta você saber tudo de uma bicicleta, saber como é que se monta, como é que põe a corrente, a roda, você sabe toda o ângulo que você tem, mas você nunca montou. Você não sabe andar, então. Você pode saber tudo teoricamente, você sabe como é que é nadar, mas nunca entrou na água. Então, não adianta. Então, a vida, para ser modificada, a gente tem que entrar nela, tem que caminhar, tem que viver. Né? E acho que aí é que acontece. Se você, então, iniciar o ano cheio de teorias na cabeça, né? Cheio de construtos teóricos, vou fazer isso, mas você não vai viver, você vai chegar ao final do ano sem ter nada conquistado. Aí vai começar a promessa tudo de novo. Não, mas esse ano vai. E você sente, Beatriz, que muitas dessas metas sobrecarregam ou podem sobrecarregar alguém? Com certeza, com certeza. A pessoa, às vezes, se exige por até um convívio social, né, por uma exigência social, né, aquele que está mais gordinho, por exemplo, né, aí tem que emagrecer pela saúde, aí começa todo um jogo de saúde, de beleza, e, cara, às vezes você está bem ali, sabe, você não está doente, por que você vai se incomodar com isso? Porque o outro está dizendo que tem que ser, tem que não ser, porque tem que fazer isso. Não estou dizendo que as pessoas se abandonem na saúde, não é isso, mas é também saber os limites da gente. Porque eu tenho que sair todo sábado à noite, pessoa mais jovem, eu tenho que fim de semana ir para a rua. Por quê? Se você está bem em casa, porque o outro está fazendo isso, é como você diz, está todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. Não. Né? A gente tem que viver o que a gente é. Só. Simples assim. A vida é muito simples. A gente é que complica. E você está dizendo assim, dá para a gente pegar essa tua fala como um treinamento emocional realista, né? O que é que eu posso fazer? O que é que me cabe? Não na visão do outro, mas para mim, o que cabe na minha rotina? Cabe aquilo que você está se sentindo bem. Então, se você está em harmonia com você, claro que a harmonia não quer dizer estar perfeito, não. A harmonia, você pode ter uma questão, às vezes você tem uma situação que está lá um ponto ruim, né? Ruim que eu digo, tá lá machucado, está feio, enfim, mas no conjunto harmônico, né? Aí tudo bem, passa. Então, a pessoa tem que estar em harmonia com ela mesma e se sentir assim. Entende? É se sentir. É se sentir. Eu agora, se você me permite, eu estou lançando um livro Eu Fractal, né? Você até falou, enfim. E o que é um fractal? Fractal são padrões que a gente se reproduz na natureza. A natureza é fractal. A gente tende a simplificar. Por exemplo, quando a gente vai medir um rio, por exemplo, né? Você vai pegar 1 metro, aí você vai botar, daqui até ali tem 50 metros. Né? Você simplificou, porque se você for medir mesmo o rio, você não vai acabar de medir nunca, porque cada nuance, cada coisa. Então, a nossa tendência, enquanto ser humano, é simplificar. Né? E a vida não é simplicidade. A vida é simples, né? Mas não é simplificar, desculpe, o termo melhor. Ela é complexa. O simples é complexo. Então, a gente tem que entender que o nosso eu, né, o nosso sentimento de eu, a nossa identidade, que dá um sentimento de eu, que dá a identidade e vice-versa, é extremamente complexa. Então, eu diria que a pessoa, ela podendo reconhecer os padrões com que ela se criou na vida, os padrões que ela não simplificou. Você vê uma coisa, quando nasce uma criança, a primeira coisa que as pessoas começam, parece com o pai, não, isso aqui é da mãe, é o vovô, quer dizer, você tem que achar o que parece igual,
Não, não é verdade? E a gente traz isso a vida toda. E agora que eu estou ficando mais velha, você está ficando igualzinho papai quando era idoso. Ah, minha irmã está ficando. E assim, sabe? Por que, que a gente precisa disso? Né? A coisa não é simples assim. Tá, faz parte do show isso. É divertido, a gente brinca, é uma reprodução de padrões que a gente precisa para viver. Agora, mudar esses padrões que não estão sendo satisfatórios para a gente exige uma reflexão própria e pensar de uma forma mais honesta consigo mesma. E não tanto para agradar o outro, né? É para agradar a si, para ser você, para ser o eu que você constrói ao longo da vida. Não sei se eu compliquei. Não, não, tá ótimo, e você vai ter tempo ainda de destrinchar, porque a gente quer ouvir sobre isso. Você fala também na dificuldade de reconhecer sentimentos, né? Dá para a gente dizer assim, quanto estresse nasce daquilo que tentamos não sentir? O não reconhecer sentimento é não se reconhecer. Né? Então, o estresse começa com isso. Você não sabe quem você é. Então, você está sentindo uma coisa. Todo mundo, desde pequeno já, né? Aquela coisa, engole o choro, não sofre. Outro dia, porque eu chorei. Eu digo, queria o quê? Não queria chorar numa situação dessa? Qual é o problema? Ficou triste? Claro que tem que ficar triste. Porque eu estou sofrendo. Mas tem que sofrer. Como é que não vai sofrer? Numa situação dessa, qualquer um sofreria. Agora, como é que você vai lidar com esse sofrimento é que é outra conversa. Né? Então, é isso. A pessoa que não pode entender que ela sente, que ela é um ser que sente, a base da vida é sentir. Né? Então, se você anula isso, você virou robô. Você virou um robô. Você virou um robozinho, né? Uma máquina, e que não sente. Quer dizer, se bem que isso é questionável, mas, enfim, né? Em princípio, que não tem consciência de si, então, portanto, não sente. Né? Então, quando a gente consegue dizer para o outro, Beatriz, que sim, né, você tem a permissão em sentir, ele recebe isso quase como uma libertação. Então, sim, eu posso sentir. E outra coisa importante, que como ela não teve, a gente não foi ensinado por que não ensinaram? Porque nossos pais também não sabiam. Uhum. Eles também não conheciam. Né? Então a gente fala, eu costumo sempre dizer isso é quase um clichê meu, me dê 10 sentimentos. As pessoas não conseguem, elas param no quinto, no máximo no outro vai ao sexto. Cara, eu cataloguei mais de 600 sentimentos fora, mas isso é um catálogo que também é limitado, porque o sentimento que eu estou sentindo agora, mesmo que ele seja com o mesmo nome, já é diferente do sentimento que eu senti ontem. Se eu hoje estou feliz, essa felicidade não bate igual que era, e amanhã vai ser diferente, porque vão ser experiências que vão se acumulando. E as pessoas não sabem. Outro equívoco que as pessoas cometem em relação a sentir é achar que o sentimento anda sozinho. Eu estou triste. Né? Tá bom, você está triste. E o que mais? Não, triste. Mas a tristeza é uma orquestra, a tristeza nunca está sozinha. Porque se a pessoa estivesse só triste, eu diria que ela estava morta. Porque o que sustenta uma pessoa numa tristeza é também a alegria que ela tem no fundo. Só que o que está em foco, o que está à frente, é a tristeza, vamos dizer assim. Mas de fundo tem a esperança, tem a alegria, tem, enfim, todos os demais sentimentos que estão ali cercando para que ela possa vivenciar a tristeza de frente. Né? E assim, quer dizer, os sentimentos nunca andam sozinhos, eles andam em grupos. Depende. Um exemplo que as pessoas entendem facilmente, o amor. O amor constrói. O amor constrói depende com quem ele está andando. Porque se ele estiver andando com posse, ciúme, inveja, ele vai matar. Mas se ele estiver andando com altruísmo, com generosidade, ele vai construir. Então não é o amor, é o conjunto que vai realizar a ação. Né? E também outra coisa que as pessoas, eu sinto, faz mal. Não, o problema não é sentir, o problema é o que você vai fazer com o que está sentindo. Então, se você parte, eu estou com inveja, que é um sentimento temido, né? As pessoas dão inveja. Não, eu posso sentir inveja, devo sentir inveja, sabe por quê? Porque só assim eu vou poder me defender, inclusive, da inveja do outro. Se eu não reconhecer a inveja dentro de mim, o outro vai ter inveja de mim e eu não vou nem saber que eu preciso conhecer o sentimento
para reconhecer que o outro está sentindo aquilo de mim. Agora, quando eu sinto inveja, o que eu vou fazer? Eu não vou atacar o outro, eu vou conter a minha ação, para não partir para uma ação contra o outro e tentar transformar aquele sentimento. Não é anular, porque ninguém anula sentimento, mas você pode misturar com outros sentimentos, que nem você pega o café e põe o leite, já não é mais café nem leite. Então, se eu pego a minha inveja, jogo, elevo a minha autoestima, jogo uma generosidade interna comigo mesma, ela vai diluindo, até que ela fica lá no fundo da orquestra. É mais ou menos assim. E Beatriz, eu vou confessar aqui para você, eu aprendi a ser generosa comigo em alguns sentimentos a partir da nossa primeira conversa. Olha que bom. Principalmente em relação à inveja, porque tinha comigo que é um sentimento feio, que eu não posso nem pensar. Ao acolher a minha inveja, e foi assim, nossa, isso é inveja, o que eu estou sentindo. E por que eu estou sentindo isso? E foi uma libertação para mim. Uma libertação. Não deixei de sentir inveja, mas eu sei por que eu estou sentindo. E como está sentindo também. E como está sentindo. O que você está fazendo com isso? E isso dá para a gente dizer assim, que é uma prática para melhorar a alfabetização emocional? Com certeza. É uma prática para você se tornar uma pessoa melhor consigo mesma. Nos seus estudos, né? No seu ouvir as pessoas, porque há sempre, né, um sentimento de tristeza. Porque a tristeza faz parte, você fala no final do ano, né? A tristeza faz parte dos sentimentos do grupo, ela está presente em tudo, até na alegria. Ela está lá de fundo, mas ela está lá. Todos os sentimentos em potencial estão lá. O que é em potencial? Você olha um teclado de piano, as notas estão todas ali em potencial. Você só vai poder escutar na hora que tocar. Né? Então, em potencial, você tem o dó, tem o ré, tem, enfim, sustenido, enfim. Quando você for lá tocar, então a tristeza está lá em potencial. Tocou, enfim. E essa época do ano é uma época de muitas recordações. Né? Então, você tem, imagina, uma pessoa, quanto mais velha, inclusive, né? Você vai lembrar, a memória no instante de agora que a gente vive, né? Vem à tona, quando você era criança. Agora eu estava lembrando que eu ganhei uma boneca beijoca, entendeu? Eu também. Também, fiquei com a bojoca na mão. Enfim, são memórias de pessoas que já se foram, que não estão mais com a gente. Aí surge um outro sentimento junto com a tristeza, a saudade, né? A saudade vem. E aí você até emociona, porque você começa a pensar, não é mais, a vida, cadê aquela vida? É como se a gente vivesse várias vidas na mesma vida. Né? Cadê aquelas pessoas? Cadê aquele... Acabou. Quanto mais velho você vai ficando, mas eu tive uma avó que morreu com 94 anos. Ela dizia que o sofrimento dela era olhar, cada época tinha caderno de telefone, né? Não tinha mais ninguém, era tudo, já tinha partido. Então, é isso, você quanto mais tempo vive, são várias vidas, agora a época de Natal. Para quem eu vou desejar Feliz Natal? Puxa, mas há 10 anos atrás, aquela música que tem, né? Há 10 veja quem eram seus amigos, né? Enfim, você fica... Vai gerar saudade, vai gerar tristeza, vai gerar melancolia, vai gerar nostalgia, isso tudo vai estar junto. Agora, se você deixa que isso predomine, não é abafar, mas se isso vai predominar sobre a alegria que você está conquistando, que são outras pessoas que estão surgindo, né? Que vêm, que você vai compartilhar, enfim. Então dá uma salada de frutas equilibrada, gostosa essa história. Né? Você sabe que viveu, que teve tudo aquilo, e você vai ter vai acrescentar frutas nesse momento e vai te dar um outro sabor da vida. Então, eu acho que faz parte, não tem como escapar disso. Pensa na salada de fruta, como cada fruta fosse um momento, um Natal da sua vida. Né? Você vai viver assim. Agora, se a pessoa não consegue sair ficar nesse passado, como se ele fosse... trazer o instante de agora, quer dizer, aquilo está presente e as pessoas... Aí já é uma coisa de buscar ajuda. Né? Não pode ficar assim, você tem que... Também não é esquecer o passado, porque
Aquelas pessoas fizeram parte, elas ajudaram você a se estruturar na vida, elas participam da sua vida. Então, também não é dizer, não quero pensar, não, é viver isso tudo, sem medo. É convidar o sentimento, né? E entendê-lo. Exatamente, e abraçá-lo. E Seja qual for. Como é que a gente abraça sem prender, Beatriz? Abraça sem prender? Como é que eu abraço esse sentimento sem me prender a ele? Sem se prender a ele? Eu diria que é um grupo muito grande, vai ser difícil de sentimentos, vai ser difícil. Se você estiver reconhecendo os seus sentimentos, você vai ver que tem tanto sentimento que vai ter fila para você abraçar. Então vai estar o outro cobrando para você ir adiante. Ótima resposta. Ô, Beatriz, a gente fala, né, para viver mais, e melhor, a mudança de hábito, a gente fala no sono, a gente fala na alimentação, a gente fala no estilo de vida, né? E que hábitos emocionais a gente pode, adotar ao longo do ano, né, para que no final você não tenha surpresas, né? O que você pode adotar janeiro, fevereiro, semana após semana, quando a gente fala em hábitos emocionais? Eu diria que é admitir, você só não vai ter surpresa se você admitir que a vida é cheia de surpresas. Né? Você não tem como prever nada, nós somos um sistema, enfim, não vou entrar aqui, mas um sistema que a gente é imprevisível. Eu estou aqui com você, vamos admitir que acabasse a luz, como acabou aí em São Paulo, enfim, acabou. Isso aqui ia acabar. E como é que a gente ia lidar com isso? Não sei, alguma coisa a gente ia fazer, mas agora acabou, que mudava todo o encaminhamento. Se a gente estava com uma previsão de estar aqui tal hora, conversar, não sei o quê, não sei o que lá, acontece uma coisa, muda. Você sai à rua, né? Aí você desce, aí você fica preso no elevador, você perde o teu... A vida, eu diria que só não tem surpresa quando você aceita que a vida é feita de cheia de surpresas. E quando não acontece nenhuma surpresa, é uma ilusão, é porque a gente, entendeu? Caminhou num caminho, mas que de alguma maneira se livrou de muita coisa, mas porque as surpresas estão aí, não tem jeito. Então eu diria que o exercício é você reconhecer a vida, é reconhecer que ela apronta às vezes, apronta no sentido de que aquilo ali não era o que a gente queria que acontecesse, e aí você tem que lidar com isso. Então é você aprender a viver, sabe? As pessoas, é impressionante, às vezes eu vejo assim, as pessoas não sabem viver com elas mesmas, né? Delas mesmas, com elas, apesar delas, né? É isso, é se aceitar, gente, do jeito que a gente é, tentando melhorar sempre, né? A gente pode sempre melhorar como pessoa humana. Não esquecer que é humano, isso é uma outra coisa importantíssima. Nós somos humanos. E às vezes me preocupa que eu vejo o ser humano perdendo a humanidade, sabe? E não pode ser assim. O ser humano é humano, ele não pode abdicar, abrir mão da humanidade dele, ficar um sujeito frio, ficar um sujeito, sabe? Não pode. Não deve, porque aí sim é sofrimento, e um sofrimento sem volta para aquela pessoa. Não tem como, mas eu não sinto, então, ilusão, não sentir é o sentimento, não sente, mas vai ter um preço alto em algum momento da vida por ter feito essa escolha. Outra coisa, a vida é feita de escolhas, a gente escolhe. Às vezes e como é que a gente escolhe, Beatriz, as prioridades, né? Quando tudo que a maioria vê à sua volta parece assim urgente. O que é? Como é que eu decido o que é prioridade para mim? Olha, aí é preciso coragem para você tomar uma decisão que a maioria não toma. Né? É preciso você ter confiança ou sentimento em você, né? E precisa ter assim segurança que é aquilo daquele momento que você considera que é o melhor para você, a sua escolha. Aí você vai dizer assim, mas e depois no futuro posso me arrepender? Pode, mas você também não vai saber o que seria se não tivesse feito. Então é bobagem perder tempo com isso. Fiz a escolha, peguei esse caminho, eu estou aqui numa bifurcação, né? Vou escolher para cá. Está todo mundo indo para lá, mas eu vou escolher para cá, né? Então eu vou escolher para cá, vamos ver o que vai acontecer.
E aí eu só vou saber a partir desse para cá o que vai acontecer. Eu me lembro, vou contar uma situação assim muito bacaninha que aconteceu comigo. Eu era estudante, não, recém-formada, e aí abri o concurso para psicólogo do Estado. E tinha um concurso que era para o Estado e o outro era para uma autarquia do Estado. Né? O meu sonho era ir para a autarquia do Estado. É tudo Estado, mas muda um pouco. Né? Mas a autarquia do Estado só tinha uma vaga. E a do Estado, na época, tinha 20 vagas, tinha mais. Então, aí me disseram, você é boba, esse do Estado vai abrir, vai chegar umas 200 vagas, depois com o tempo vai abrir. E o outro, que é o IASERJ, não vai abrir. É uma vaga e é uma vaga. E naquela época, eu já sou aposentada, imagina, tem 40 anos isso. E naquela época diziam que, inclusive, essa vaga já deve estar até ocupada. Aí eu lembro que eu fui com uma amiga, e nos fizemos a inscrição. Na hora que eu fiz para o Estado, na hora que eu me inscrevi, quando eu virei as costas, eu escutei assim uma voz, IASERJ. Aí eu parei, olhei para minha amiga, fulana, IASERJ. Ela, o que, Bia? Deixa de ser doida, tá todo... IASERJ, essa vaga... IASERJ, eu escutei IASERJ. A boiada está toda indo para as 200 vagas que vão abrir ao longo. Vai ser uma concorrência muito menor. Aí eu voltei na coisa, aí eu falei, eu posso mudar? Aí o cara falou, agora pode. Aí mudei para o IASERJ. E essa amiga, não, eu falei, muda. Olha que eu estava convidando para uma vaga ela concorrer comigo, mas eu falei, muda. Enfim, vai encurtar a história. Chegou, aí falaram, eu peguei e fiz 2 inscrições, fiquei com as 2 não. Mas chegou no dia, eu falei, eu vou seguir a minha intuição. Olha, o IASERJ abriu, eu passei em 10º lugar, o IASERJ abriu, 2 anos depois eu fui chamada, e a minha amiga, que fez mais pontos que o primeiro lugar do IASERJ, nunca entrou. Então, são escolhas. Ela fez uma escolha que ela se arrepende, com certeza. Mas, entende? Se ela tivesse seguido a minha intuição, ela estava no IASERJ. Aí, paciência, mas ela fez o que ela julgou melhor e eu fiz o que eu corri risco. Eu fiz o que eu julguei melhor. E assim é a vida. Se eu tivesse perdido, eu ia aceitar. Eu fiz o que eu achei que era correto. Para mim, naquele momento. Coerente. É coerência. Eu acho que a palavra não é nem correta, é coerência. A gente tem que ser coerente com o que está sentindo, com o que está vivendo e com as nosso momento e nossas escolhas. É ser coerente. E também você fala, Beatriz, e escreve, não só com a coerência, mas com uma delicadeza na observação, né? Quando você diz assim, eu segui a minha intuição, você teve a delicadeza de ouvir. Sim. Né? Isso, esse olhar atento, ele pode nos ajudar, por exemplo, a diminuir uma ansiedade? Com certeza. Com certeza, a ansiedade é você estar perdido em si mesmo. Na hora que você se diz, espera aí, calma, né? Vamos lá, segue o teu caminho, isso vai diminuindo. E você começa a transitar de uma maneira mais tranquila com você mesmo, sem dúvida alguma. A ansiedade, na verdade, é um tumulto dentro da gente, né? A gente está perdido, correndo atrás do próprio rabo, perdido. Né? Então, calma. Ai, não aguento. Calma, confia. Confiança em si mesmo, na vida. A gente tem que confiar na vida também. Né? Nas pessoas, no outro. Também não é assim, a gente... Né? Beatriz, você sabe que conversando com você, eu fico pensando... Eu não sei se eu gostaria de estar numa aula, eu não sei se eu gostaria de estar numa sessão de psicoterapia, eu não sei se eu gostaria de estar numa audição de um de seus livros, porque os assuntos, eles vão pipocando, você vai sentindo, né? E aí, às vezes, eu estou colocando as questões aqui, você diz, nossa, mas não tinha, né? Eu esperando você responder, mas isso não tinha nenhuma ligação com o sentimento anterior
a resposta dela, mas é o que eu estou sentindo agora, né? Para poder perguntar. E você vai falando e eu vou ligando os pontos. Muitas vezes você está nessa ansiedade e muito na ansiedade de produzir só porque o outro está produzindo. E aí eu me sinto muito cansado. Nessa história de produzir porque eu estou me comparando ao outro? Pode ser? Sim, pode ser. Porque, na verdade, o outro serve de parâmetro, muitas vezes, eu, pelo menos, eu tento aprender também com o outro, né? Ou me colocar naquele lugar do outro para poder viver como eu viveria aquela situação, porque também coisa que para o outro é terrível, para mim poderia ser uma festa, né? Então, como eu viveria aquela situação, e o contrário, às vezes que para o outro é uma festa, para mim seria uma tragédia. Enfim, então, como eu viveria aquilo para aprender, né? E senão você se esgota, é tudo que você quer fazer, que não é você está se esgotando. A verdade é essa. Você começa a ficar cansado, começa a se esgotar. Né? E Beatriz, como é que eu... Desculpa, pode terminar. Não, pode. Aí você não anda na vida, né? Você fica parado com você mesmo. E como é que eu lido com essa falsa obrigação de ser produtivo o ano inteiro? Aceitando os seus limites. A gente tem que aceitar que a gente tem limite. Né? Eu não sou produtivo o tempo todo. Eu tento até ser, mas não sou. Tem hora que para. E aí você reconhece isso, Beatriz? Não está dando. Olha, meu último livro mesmo, né? Eu cheguei na metade dele, não na metade, eu cheguei a 2/3 dele e parou. Eu não conseguia. Parou. Fazer o quê? Não adiantava. Eu tentava um caminho, não andava. Tentava outro, não andava. Tentava outro, não andava. Não adiantou. Aí eu falei, não adianta, esquece. Toca a vida. Se tiver que sair, saiu. Se não tiver que sair, não vai sair. Paciência. Né? Até que chegou o dia que veio a luz assim na minha cabeça. Aí veio, parece que dentro da gente a coisa começa, a gente não tem acesso direto, né? Mas a gente não está parado, a gente está em movimento. A vibração que a gente né? Ela está vibrando o tempo todo, em ressonância, e a gente está adquirindo conhecimento o tempo todo, sem que a gente até se dê conta. E isso está sendo misturado, né? Dentro da gente, até que chega uma hora que aquilo brota, pum! Ou não, mas em princípio comigo até agora tem sido assim. Se você tem paciência, porque o problema é quando a pessoa se força a um resultado, a uma ação, aí ela se atropela. Ela tem que saber esperar, ela tem que aprender a tolerar a ignorância dela mesma. Né? A gente é ignorante da gente, a gente já tem muito conhecimento da gente, mas ao mesmo tempo a maior parte a gente também é ignorante da gente. Então, quando você se depara com uma situação assim, o ideal, né, é você conseguir. Eu sei que é difícil, porque a tendência da gente é. Porque aquilo fica num estado de suspensão interna. Né? Fica aquele negócio meio que boiando dentro da gente, a gente não consegue pensar, fica uma coisa assim, como se sem nome, né? Enfim, fica ali. E você tem que aprender, deve aprender a tolerar, até que aquilo tome uma forma. Né? O pensamento, isso é muito. Eu falo que o pensamento é resultado do sentir, porque imagina você ter uma piscina de vibração, estou dando uma metáfora, uma piscina de vibração. Num dado momento, é como se o pensamento viesse, ele é um aparelho, vamos dizer assim, um nível da condição humana, que ele vai pegar um pedaço dessa água na piscina e vai congelar. Em 3D, é o cubo do gelo, né? Altura, largura e profundidade. Isso é o pensamento. Então, aquele pensamento é fruto da piscina inteira, resultado. Quando eu pego aquele trecho e congelo, é o pensamento. Então, é como se o pensamento fosse um cubo de gelo atrás de cubo de gelo. Cubo de gelo atrás de cubo de gelo, vai embora. Né? Mas tem hora que degela tudo e você fica quase que sem pensar. E aí é que está o grande lance, porque a pessoa, até porque esse estado, assim, a pessoa fica sem pensar, ela fica meio receosa, porque ela tem que concluir aquilo, ela começa a se obrigar a concluir aquilo, aí ela começa a forçar o congelamento. E aí ela não chega a lugar nenhum. Ou chega a um lugar que não era o que ela gostaria. Né? Então, o ideal é deixar, porque a tendência da gente é reduzir justamente para poder ter o pensamento simbólico. Mas diria que o segredo é
reduzir e ampliar, reduzir e ampliar. Então é como se você congela e deixa e descongela, congela e descongela, congela e descongela, para poder realmente pensar. Isso você cria uma complexidade do pensamento, né, que te permite realmente pensar e não ficar reduzido a um cubo de gelo ad eterno, né, vamos dizer assim. Esse congelar e descongelar, a gente pode entender também, Beatriz, que quando eu me permito, estar em falta, né, eu me permito estar em débito. Sim, sem dúvida. E essa época é muito interessante, porque nessa época parece que esses sentimentos todos afloram, né? Aí você fica assim, eu tinha que falar com fulano, porque, puxa vida, né? Pô, mas eu estou em falta. Quando é com o outro, né? Porque às vezes a gente fica em falta com a gente mesmo, né? Eu falando, Uhum. mas, cara, se permita. O outro também tem que te perdoar por isso, entendeu? A gente perdoa tanto, por que o outro não pode nos perdoar também? Acontece, um ser humano fica em falta com o outro. É não ter medo dessas coisas, entendeu? Não sendo uma coisa que você vai realmente desrespeitar o outro, enfim, você pode sim, pode falhar com o outro, a gente falha, pode não, a gente vai falhar inevitavelmente com o outro, assim como o outro inevitavelmente vai falhar com a gente. E se a gente ficar pegando no pé de todas as falhas, não vai sobrar ninguém na vida, nem a gente. Então a gente tem que aceitar isso, nós somos seres humanos. Eu digo, ser humano é um ser que ele tem de tudo, ele tem o que ele quer construir, ao mesmo tempo, todos os sentimentos, que dependendo de como ele vai usar, ele vai construir, ele vai destruir, a gente tem tudo. Se a gente não reconhece, né, isso, a gente está perdido. Aí sim a gente é tomado pela piscina, né, que fica, você parte para a ação. E essa ação, quando ela não é pensada de uma forma complexa, ela pode gerar muito malefício para você e para o outro. Você já entrou na minha próxima pergunta, que é, né, como é que a gente pode iniciar, né, o próximo ciclo com mais compaixão e menos cobrança? Reconhecendo que eu posso estar em falta comigo, com o outro. Olha, eu trabalhei muitos anos no IESERJ, né, que eu entrei, né, e foi uma escola de vida. Eu trabalhei muitos anos numa enfermaria de ortopedia. E tinha muitas senhoras idosas, né, gente que lá com os 90, que quebra o fêmur, né, e vai trocar, botar, enfim, prótese, etc. E eu aprendi uma coisa, naquela época eu era mais jovem, né? Agora eu estou chegando, estou com 68, como eu falei, eu chegando lá, né? Mas eu aprendi uma coisa que eu trouxe para mim na minha vida, e se eu puder passar isso para o outro, né? Eu acho que o outro vai ter uma vida mais feliz. Aquelas pessoas que estavam satisfeitas com o que elas fizeram na vida não sofriam tanto. Aquelas pessoas que não conseguiram estar satisfeitas com o que fizeram na vida, não é que tenham feito tudo, não. A pessoa, não, tá bom, eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo, enfim, eu não realizei isso, mas realizei aquilo. Essas pessoas ficavam bem. Aquelas que não, não. Então eu trouxe para mim o segredo da vida, para mim, né? Uhum. É você fazer com coisas que a gente, quando chegar lá no final, eu possa dizer, não fiz tudo, porque não dá para fazer tudo. Mas o que eu fiz me satisfez. O pior sofrimento que eu já vi em ser humano é uma pessoa com seus 80 anos olhar para trás e ela ver que não fez nada do que queria e não poder voltar no tempo para resolver. Então, o ideal é que desde jovem a pessoa vá fazendo, sabendo que não vai fazer tudo, que não vai, mas não vai mesmo. Eu queria escrever muito mais, eu sei que não vou fazer, entendeu? Eu nem sei se vou, o que vai dar isso tudo, mas eu estou feliz, eu me realizei com o que fiz. Então, o que ficou para trás, se tiver outras vidas, que seja, né, outras vidas. Se não tiver, paciência, entendeu? Então, eu acho que essa é o grande segredo, é você tentar fazer o melhor que você quer, se realizar. Eu gosto muito do Corrute, eu trago ele justamente para o vibracional, que ele diz que o ser humano nasce com potenciais e talentos a realizar. Aquele que consegue realizar seus potenciais e talentos, ele tem uma vida feliz, ele tem alegria de viver. Eu, como você, eu tenho certeza, né, que
quem está nos assistindo está se deliciando com essa conversa, que tem aprendizado, que tem cultura, que toca, né? Que nos faz sentir. Se essa conversa estiver fazendo sentido para você, como está fazendo para mim, eu espero e peço que você compartilhe, né, curta e envie para quem nesse momento, nesse mês de dezembro, está precisando ouvir Beatriz Breves. Beatriz, que livro seu conversa mais, né, com a necessidade de construir um ano emocionalmente leve? Eu queria que você trouxesse um pouco dos seus livros agora. Para o público leigo, né, para um público que não é psi, eu tenho 2 livros que eu acho que conversam. Um é esse que você até tem aí, que é o Falando de Sentimentos com Beatriz Breves. E o outro é o Eu Sensível. Né? O Eu Sensível, ele, inclusive, ele traz vários sentimentos, onde eu ponho... o leitor vai escrever comigo. Né? Ele vai também escrever o livro dele e ele guarde o livro para ele, ou ele mostra para quem ele quiser, mas ele é dele. Né? Ele vai pegar cada sentimento e ele vai tentar entender. Por exemplo, uma pessoa diz, mas Bia, agora é um sentimento? Eu digo, sentimento de agora. A pessoa nunca tinha pensado que o agora é um sentimento. Sentimento de agora. As pessoas confundem. Pode ter uma ação, pode ter um relógio, pode sim, tem, mas também tem um sentimento. É o sentimento de agora. Né? Como é que eu estou me sentindo agora? Como é que eu estou sentindo agora na minha vida? Então, é isso. Quer dizer, aí você começa a ver coisas que você nunca imaginou que eram um sentimento, você começa a descobrir que aquilo também tem um sentimento correspondente, ou a ação até que, né, é correspondente a um sentimento que tem. Então, eu diria que esse livro, o Eu Sensível e o Falando de Sentimentos. Agora, a gente vai encontrar nesse Eu Sensível um espaço para escrever. Isso, fazer um diário pessoal com os sentimentos. Já, para quem não para quem quer aprofundar teoricamente, enfim, etc., eu tenho, o meu último livro é esse aqui, está até aqui, o Eu Fractal, né? Está até lá na minha página também, e tem outros também, tem o que foi o anterior, que é a estrutura teórica toda, que é Entre o Mistério e a Ignorância, desvendada da psique humana, né? Tem o do Corrute, que já foi a segunda edição, que eu ampliei justamente para entrar, porque eu fiz só a primeira vez, foi só para mostrar a teoria dele. Agora eu ampliei para poder trazer ele para o vibracional. Então, tem vários, né? Mas eu diria que esses são 10 livros que eu tenho. Então, esses aqui são os que mais, eu diria que quem quer estudar, né, seriam esses. Agora, tem outros, né? Agora, para o leigo, eu acho que realmente o que eu indico quando tem vampira, eu digo, olha, o Eu Sensível falando de sentimentos. Eu acho que para quem quer trabalhar seus sentimentos, né, esses 2 realmente são os mais indicados. Agora, quem quer entender o que é um eu fractal, o que é um padrão, o que é um ser humano que ele é cópia, porque se a gente pensar, eu digo que a gente é cópia de si mesmo, né? A gente está se copiando agora. Eu agora já não sou mais o que eu era, já sou agora acrescentando esse nosso encontro. Isso vai comigo. Então, a gente está sempre se copiando. Né? Enfim, isso aí já é um campo mais teórico, né, que entra física, biologia, a arte, a ciência da complexidade, a psicanálise, entra agora o pensamento complexo com Edgar Morin e entra também a neurobiologia vegetal, justamente que eu precisava de um caminho que eu pudesse provar, porque tudo é o cérebro, né? Tudo é o cérebro. E as pessoas não se dão conta que quando as teorias, o sistema cartesiano, que é o que assenta as nossas teorias, ele é baseado num ser humano que começa na matéria. Na matéria. Átomo, até aqui, ó, eu brinco com isso, ó, átomo era bolinha de bilhar. Bolinha de bilhar. Era uma bolinha de bilhar junto com a bolinha de bilhar. Então, tudo que saísse daqui não saía, só podia ser o sistema neurológico. Mas hoje a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o ser humano e tudo que existe é feito, é tão complexo que é uma expressão matemática, não tem nem como simbolizar. Então, eu ponho no vibracional. Então, se é vibracional, nós somos vibração. Então, o sentir nada mais é do que a experiência experienciada da vibração que nós somos e com que interagimos. Isso
vai dar assunto para um outro encontro nosso, tá? Beatriz, para encerrar a nossa conversa, eu queria que você deixasse a sua reflexão, uma dica 10% mais para as pessoas que estão chegando nesse fim de 2025 com perspectivas para o próximo ciclo. Olha, eu costumo dizer, pessoas, não tenho medo. O medo é proteção. Se você não tivesse o sentimento de medo, você seria atropelado na primeira rua, porque você não ia estar atravessando, não ia nem olhar para o sinal, né? Mas eu vou usar um pouquinho desse senso comum, né, e dizer, não tenha medo de sentir, né? Sinta, se permita se conhecer, porque o grande problema que eu vejo nas pessoas, a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas é a falta de conhecimento próprio. As pessoas não sabem quem elas são e fica numa superfície, né? A gente tem um mundo interno tão grande quanto o externo. E é impressionante como as pessoas não reconhecem isso. As pessoas se veem como uma superfície rasa. E não é. A gente é um oceano profundo. E cada vez que a gente anda dentro desse mundo interno, a gente se surpreende com a beleza que todo ser humano é, né? E tudo que é vivo é. Então, que a natureza, até o que não é vivo, né, também. Então, a mensagem que eu digo é não tenha medo de sentir, né? Ou melhor, até tenha, mas não entre, porque a pessoa entra em pânico, né? Não. Mas medo protege. Sinta um pouco de medo quando estiver sentindo aquilo que você está entrando num terreno que não é lá muito seguro, aí você vai buscar outros sentimentos para equilibrar aquilo. Quer dizer, até vou refazer, utilize o medo para transitar dentro de si com segurança. É a mensagem. Beatriz, muito obrigada por sua generosidade em mais uma vez vir aqui no 10% mais e trazer tanto conhecimento, tanta leveza e deixar em mim, em nós, o desejo, né, de sentir tudo isso. Muito obrigada. Bom. Eu que agradeço essa chance de estar falando com você também. Quando a entrevista encaixa, né, a ressonância também flui, que é uma beleza. Eu te agradeço muito essa oportunidade de poder levar, né, o meu trabalho, o que eu penso, o que eu sinto, né, para as pessoas. Muito obrigada. Feliz Ano Novo, né? Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você que esteve o ano todo aqui com a gente. Esse é o nosso presente para você, né? Beatriz Breves, como presente de Natal, presente de Ano Novo, e que estejamos juntos em 2026, inclusive com você também, tá, Beatriz? Quando você quiser, estou às ordens. É um prazer. Beijo, amor. Beijo. Até.